Desde cedo ensinaram você a acreditar que a solidão era a derrota. Disseram que quem fica sozinho é rejeitado, que quem se afasta é fraco, que quem caminha sem companhia perde o ritmo da vida. Essa crença foi repetida tantas vezes que muitos a aceitaram como verdade absoluta, mas a realidade é outra. Para o verdadeiro estrategista, a solidão não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. Não é prisão, é laboratório. Não é um castigo que se impõe, mas um espaço secreto onde o caráter é forjado, onde o ego é desmontado peça por peça, onde o ruído da plateia é retirado e onde a intenção se torna clara como lâmina recém-afiada. Nietzsche dizia que a verdadeira grandeza é como respirar no ar rarefeito das montanhas. Poucos aguentam porque o silêncio ali é esmagador. E um lembrava que a individuação, esse processo de se tornar inteiro, só acontece quando a pessoa se separa do coletivo e encara a sombra. E Maquiavel advertia que quem aparece demais expõe as próprias fraquezas, transformando-se em alvo fácil. Esses 3 ensinamentos apontam para a mesma conclusão. É no silêncio da solidão que você encontra a altura, o eixo e a blindagem. A maioria, no entanto, não suporta esse caminho. Usa a companhia dos outros como anestesia, fala sem parar para não pensar. Corre de tarefa em tarefa para não sentir. Corre atrás de notificações como um viciado que precisa de doses para sobreviver. E com isso cria um vício perigoso, o vício da aprovação. Esse vício gera pressa, gera impulsividade, torna cada decisão previsível. E previsibilidade é sentença de morte para qualquer estrategista, porque o previsível é controlável. O previsível é frágil. O previsível é simples de manipular. Quem nunca caminha sozinho, entrega o centro da própria mente para os outros. Permite que opiniões alheias se tornem bússola. O resultado é sempre o mesmo. Decisões barulhentas, ações superficiais, energia desperdiçada em 1000 direções. Mas o estrategista que escolhe a solidão encontra outro caminho. Ele corta o ruído, depura o motivo e ensaia o ataque. Sem plateia, ele descobre o que realmente o move, né? Se é o medo, se é a vaidade, se é o orgulho ou se é o propósito. Sem plateia, ele mede o peso real de cada passo, tempo, custo, risco, reversibilidade. Sem plateia, ele treina cenários sem ter de justificar nada para ninguém. Não há romantização aqui, é engenharia mental. O mundo premia não quem fala mais, mas quem acerta na hora certa. E acertar exige silêncio. Silêncio não é ausência de som, é ausência de vazamento. O estrategista sabe que a simetria de informação decide guerras. Enquanto o ingênuo publica cada intenção, o inimigo ajusta a defesa. Enquanto comemora cada vitória pequena em público, um predador anota seus padrões. Enquanto fala em excesso para ser transparente, alguém encontra uma dúvida e usa contra ele. O barulho cria armadilhas. O silêncio cria vantagem. A solidão dá ao estrategista a arma mais rara. Isolamento tático, escuta aguçada e economia de sinais. O isolamento tático não significa desaparecer, mas reduzir superfícies de ataque. Menos grupos, menos conversas, menos lugares onde sua energia se perde. A escuta aguçada é observar o mundo em silêncio, sem entregar padrão próprio. E a economia de sinais é falar apenas o que é essencial, o que realmente move recursos. Cada palavra vira munição. E o estrategista não desperdiça munição. Quem aprende isso deixa de ser pedinte de atenção e se torna fortaleza móvel. Uma fortaleza que escolhe poucos portões, que mantém muralhas altas e que vigia constantemente. Sua rotina se transforma em quartel-general. Na manhã, silêncio de planejamento. No meio do dia, poucas ações fortes que de fato movem a vida. À tarde, contra a inteligência, revisar o que vazou, cortar excessos, aprender com os atritos. À noite, depuração, registrar vitórias, derrotas e pontos cegos. Esse ciclo silencioso cria disciplina, e sem disciplina, qualquer estratégia vira truque barato. E quanto à rede de contatos? A maioria acredita que estar em todos os lugares gera valor, mas isso só cria desgaste. O que gera valor é raridade. Quem se respeita torna-se recurso raro. Você não busca palco, constrói gravidade. Pessoas sérias percebem. Pessoas barulhentas estranham. O teste é simples. Se sua simples presença já muda o clima de um ambiente, você está no caminho certo. Se precisa avisar que chegou, ainda é plateia. Na guerra, a solidão é como polir a lâmina sem testemunhas, alinhar a mira sem torcida, reforçar o casco antes da tempestade. Você não é ermitão frágil, é atirador paciente. O alvo sempre se entrega porque adora atenção.
Sua arma é o tempo. Tempo sem distração é vantagem acumulada. Enquanto os outros desperdiçam energia em discussões sem sentido, você levanta pedra sobre pedra na sua fortaleza. Enquanto eles reagem a provocações baratas, você mantém o fogo frio e avança um passo por dia. E um passo por dia vence quilômetros de impulso. Talvez você sinta a dor do vazio. E essa dor é sinal de que está no caminho certo. O vazio é chão duro, mas é nele que cresce densidade. A sombra, em psicologia, não é inimiga. É energia bruta esperando forma. Quem usa o silêncio como forja transforma a dor em disciplina. Quem foge dele cai no vício da distração. 2 destinos, aço ou ferrugem. Você escolhe. O aço nasce na forja. A forja é quente, solitária e sem palmas. Há um momento em que a solidão deixa de ser simples defesa e se torna a força magnética. Ela atrai o que importa e repele o que é ruído. Existe um método direto, composto de 3 sinais, 2 regras e um rito curto de 12 minutos por dia, capaz de instalar isso sem mistério algum. Quando praticado, você passa a pensar mais devagar e a agir mais rápido, negocia de cima. Entra em sala sem avisar e muda o ambiente apenas pela presença. E, de forma quase irônica, quando você aprende a caminhar sozinho, é justamente aí que encontra a companhia certa, porque não precisa mais dela. Ritual de pacto com mente para selar, eu escolho o silêncio que pesa e a estratégia que corta. Mas essa lógica, quando levada ao extremo, não fortalece, ela enfraquece. Pertencer em excesso é abrir mão de si mesmo, é se tornar previsível, é permitir que outros tenham um mapa completo de seus padrões, seus medos e suas reações. Para a sobrevivência imediata, estar no grupo protege, mas para a estratégia de longo alcance, pertencer demais é o mesmo que se render. Maquiavel já alertava. Quem precisa agradar a muitos, cedo ou tarde torna-se refém do humor das multidões. Nietzsche desprezava a mentalidade de rebanho porque ela anestesia a vontade de potência, transformando o homem em cópia, e ensinava que para crescer é preciso se separar temporariamente do coletivo e reorganizar o próprio eixo. O estrategista entende isso na prática. Quando sua necessidade de grupo dirige sua agenda, você não tem tribo, você tem tutela. E estrategista, algum vive sob tutela. O comum se engana com 3 ilusões. A primeira é pensar que mais presença social significa mais oportunidade. Na realidade, mais salas significam mais vazamentos, mais disputas, mais ruído. A segunda é acreditar que responder rápido é sinal de respeito. Mas a pressa em responder é apenas confissão de disponibilidade eterna. Você se torna alvo fácil. A terceira ilusão é imaginar que expor planos gera responsabilidade. Muitas vezes, o que isso gera é manual de defesa para o inimigo. Quem entrega a cada passo se torna peça previsível em tabuleiro adversário. A verdade dura é que dependência social não é só psicológica, é também química. Cada notificação acende um estalo de prazer no cérebro, sabotando o trabalho profundo, aquele que demora. Exige paciência e entrega recompensas enormes no fim. Você troca uma construção sólida por pequenas palmas vazias. E quanto mais busca pertencer, mais perde profundidade. Suas decisões passam a ser sopradas pelo vento. Sua identidade se dilui em 1000 máscaras. Nietzsche lembrava que tornar-se quem se é exige suportar o silêncio, não se perder na gritaria. E lembraria que viver apenas pela persona, pela fachada, é nunca conhecer o próprio centro. Maquiavel completaria dizendo que governar é saber escolher ausências. A ausência certa pode ser mais poderosa do que a presença constante. A solidão estratégica oferece outra arma. É a disciplina de 4 pilares: silêncio, enquadramento, compasso e anonimato. O silêncio é reduzir superfícies de ataque, cortar 8 de cada 10 conversas que não movem nada. O enquadramento é trocar justificativas por critérios claros. Em vez de dizer eu acho que farei, dizer faço quando as condições estiverem certas. O compasso é impor ritmo, reservando blocos de foco intocáveis e recusando a escravidão da pressa. O anonimato é manter neutralidade, aparecer pouco, opinar menos, não expor o que ainda está em gestação. Essa combinação transforma a solidão em campo de força invisível. Quando praticada com firmeza, a solidão mostra sinais claros. O primeiro sinal é que sua ausência passa a ser programada.
e não fuga. Você não desaparece por insegurança, mas ensina o ambiente a respeitar seu tempo. O segundo sinal é que suas decisões ficam mais densas. Seus sim e não se tornam definitivos, claros, inabaláveis. O terceiro sinal é que sua imagem pública se torna limpa, sem contradições, sem ruídos que possam ser explorados. O boato morre sem oxigênio, mas para chegar aqui é preciso obedecer a duas regras duras. Nunca explique intenção sob calor da emoção. Palavras ditas no impulso são armas contra você. Espere o sangue esfriar, registre, pense e só depois comunique o essencial. E nunca transforme problemas em espetáculo. Quem expõe suas dificuldades em praça pública convida espectadores e inimigos. Resolver no silêncio e entregar resultado é a postura que diferencia. Nietzsche aprovaria menos discurso moralista, mais obra. Jung diria que assim você não projeta feridas, mas as integra. Existe um rito simples, mas poderoso, que pode solidificar essa blindagem. Reserve 12 minutos por dia. Nos primeiros 4 minutos escreva tudo que puxa sua atenção. Pessoas, tarefas, distrações. Corte o inútil sem piedade. Nos 4 minutos seguintes, transforme o que restou em critérios. Não diga apenas o que fará, diga como saberá quando estará feito. Nos últimos 4 minutos, escolha um pequeno golpe que pode ser executado em menos de 1 hora. Não conte a ninguém, não faça alarde, apenas execute. Esse rito parece pequeno, mas em poucas semanas instala um novo padrão. Você deixa de viver reagindo ao grupo e passa a operar a partir de si mesmo. É nesse ponto que nasce a identidade rara, a do estrategista que não pede cadeira em mesa alheia, mas leva sua própria mesa interna. Sua presença muda o ritmo da sala sem que precise levantar a voz. Pessoas sérias se aproximam, porque percebem consistência. Pessoas barulhentas se afastam, porque não encontram palco. Sua solidão, antes vista como fraqueza, passa a ser força magnética. Na guerra, pertencer demais é como se enterrar em trincheira confortável. A trincheira aquece, mas também prende. O inimigo observa seu padrão de tiro e prepara emboscada. Já a solidão ativa é como uma escotilha fechada. Do lado de fora, nada vaza. Do lado de dentro, tudo é visto. Você observa o campo em silêncio e ataca quando decide, em golpes curtos, precisos, sem anúncio e sem confete. Cada ausência vira manobra, cada silêncio vira blindagem, cada presença, quando escolhida, é devastadora. E há uma arte ainda mais refinada, a da conversa cortina. É a capacidade de estar em uma sala sem entregar padrão, de participar sem se expor, de guiar decisões sem precisar dizer eu decidi. Esse modo de falar confunde rastreadores e cria gravidade silenciosa. Quando você domina essa arte e a une ao silêncio disciplinado, passa a negociar de cima, mesmo quando cercado. E é aqui que está a escolha. Você pode seguir o caminho do comum, sempre tentando pertencer, sempre se justificando, sempre preso à pressa e à necessidade de aparecer. Ou pode trilhar o caminho do raro, usando a solidão como blindagem, transformando-a em presença rara, em autoridade silenciosa, em força que não precisa se exibir, ritual de pacto com mente para selar. Meu tempo é munição. Meu silêncio é minha blindagem. Desde cedo é bombardeado com essa ideia, que o sucesso está em estar em todas as rodas, ser lembrado em todas as conversas, falar sobre cada detalhe da sua vida, expor cada passo como se fosse obrigação. Essa crença se repete tantas vezes que a maioria nem questiona. Mas a verdade é que essa visibilidade, vendida como poder, é na prática uma fraqueza. Quem mostra demais se transforma em vitrine, e toda vitrine é objeto de observação e de ataque. O estrategista que não entende isso já entra em campo derrotado, porque revelou antes de lutar onde estão suas armas, suas intenções e até mesmo suas fraquezas. É assim que muitos se perdem. Confundem exposição com influência, confundem barulho com respeito, confundem popularidade com poder real. Só que poder verdadeiro nunca nasce da necessidade de se exibir. Ele cresce no silêncio, se fortalece no recolhimento, amadurece no espaço em que não há plateia. O mundo acredita que quem cala é fraco, mas quem aprende a calar na hora certa, descobre que o silêncio tem mais peso do que qualquer discurso ensaiado. Nietzsche já dizia que viver apenas para ser visto é viver acorrentado ao olhar dos outros. Quem depende do olhar externo para se sentir vivo, já não governa a si mesmo. E explicava que a máscara social, essa persona que você mostra ao mundo,
é apenas fachada. Ela serve para se adaptar, mas nunca é essência. E quando alguém confunde fachada com essência, se perde de si mesmo. Maquiavel, com sua frieza prática, advertia que governantes que falam demais acabam se traindo, porque entregam, sem perceber, os caminhos que poderiam mantê-los fortes. Esses 3 gigantes menos Nitouche, Jung e Maquiavel menos apontavam para a mesma direção. Falar em excesso enfraquece, calar com estratégia fortalece. A verdade dura é que o excesso de palavras transforma-se em munição contra você. Cada detalhe que compartilha sem necessidade vira registro na mente de quem observa. E não se engane, sempre há quem observa com intenções ocultas. A vida é campo de batalha. Mostrar-se demais é como levantar armadura e deixar o peito descoberto. Muitos confundem ser transparente com ser vulnerável em excesso. Transparência pode gerar confiança, mas exposição desnecessária abre brechas. E o inimigo nunca perde a chance de usar suas próprias palavras contra você. A maioria não percebe esse risco porque está viciada em atenção. Precisa postar, precisa contar, precisa mostrar. Cada notificação funciona como pequena recompensa que anestesia a mente. Só que, enquanto busca aplausos, entrega sua própria força. O comum precisa de plateia, o estrategista não. O estrategista prefere o mistério. Prefere a ausência que cria expectativa. Prefere que os outros se perguntem onde ele está, o que estará fazendo. Por que não se mostra? Esse espaço vazio gera respeito. E o respeito é muito mais poderoso que a curiosidade satisfeita. O preço da exposição é sempre alto. Expor demais significa se tornar previsível. O previsível é manipulável. Quem sabe onde você está, o que pensa e para onde vai, já tem armas contra você. O inimigo inteligente não precisa lutar contra um estrategista exposto. Ele apenas espera o momento certo e usa a própria fala do outro para destruí-lo. Essa é a armadilha dos falantes. Essa é a sentença de quem não suporta o silêncio. O estrategista verdadeiro aprende a usar a máscara do mundo com consciência. Ele não deixa de usar a persona, mas a usa quando lhe convém, nunca como essência. Sabe quando se calar, quando se mostrar, quando deixar dúvida? Cada aparição é pensada, cada palavra é medida. Ele fala pouco, mas o pouco que fala pesa como pedra. Ele aparece raramente, mas quando aparece, todos notam. Não busca atenção. E justamente por isso, atrai mais do que quem implora por ela. Imagine uma guerra. De um lado, um comandante grita suas ordens, narra cada movimento, descreve cada intenção. Do outro, um general silencioso observa, calcula, espera. Qual deles você acha que vencerá? O que se entrega no grito ou o que age no silêncio? O campo de batalha responde sozinho. A vitória não nasce do barulho, nasce da paciência. Não nasce da pressa em ser visto. Nasce da calma em agir sem ser notado. O mesmo acontece em sua vida. Se você se expõe demais, vira alvo fácil. Se você aprende a calar, ganha vantagem. O silêncio funciona como camuflagem. Protege você dos olhares que querem julgar, das críticas que querem paralisar, das armadilhas que querem prendê-lo. E quando chega a hora certa de agir, o golpe sai limpo, certeiro, inesperado. É nesse ponto que sua identidade começa a mudar. Você deixa de ser vitrine para se tornar cofre. Vitrine é aberta, tá ali para todos verem, pronta para ser julgada. Cofre é fechado, pesado, misterioso. Só quem tem permissão entra, e quanto mais misterioso você se torna, mais as pessoas respeitam. É como se sua ausência fosse presença. Sua falta de palavras cria eco. Seu silêncio obriga o mundo a lhe dar valor. E talvez você se pergunte, mas não vou perder oportunidades se não me mostrar o tempo todo? A resposta é não. O estrategista sabe que oportunidades reais não se conquistam pela quantidade de aparições, mas pela qualidade da presença. Um momento certo vale mais do que 100 momentos vazios. Uma palavra definitiva vale mais do que 1000 palavras soltas. Uma aparição rara, mas densa, gera mais impacto do que estar em todos os lugares. Para treinar isso, basta um exercício simples. Escolha uma ação importante por dia e execute sem contar a ninguém. Não anuncie, não peça aplauso, não mostre o processo. Apenas faça. E depois observe o efeito. Vai perceber que sua energia se concentra, que sua mente fica mais focada, que seu gesto ganha mais força. Aos poucos, sua própria vida se acostuma ao silêncio. E quando você fala, suas palavras soam diferentes, porque já não são vazias,
são carregadas de densidade. Esse é o preço e também a recompensa do silêncio. Você paga com o desconforto de parecer invisível por algum tempo, mas recebe em troca o respeito que dura para sempre. O comum corre atrás de atenção e nunca é saciado. O raro escolhe silêncio e atrai respeito sem precisar pedir. O comum fala, sem parar para provar valor. O raro cala e prova valor apenas existindo. É isso que diferencia quem joga para o público de quem joga para a vitória. A máscara do mundo continuará exigindo que você se mostre, continue querendo que você seja vitrine, continue empurrando você para a exposição, mas você já sabe, o verdadeiro estrategista não joga para a vitrine. Ele se torna cofre, ele cala quando todos gritam, ele observa quando todos correm, e quando decide agir, ninguém prevê. Ritual de pacto comente para selar. Eu escolho ser cofre, não vitrine. Você não a coloca, ela simplesmente aparece. O mais curioso é que são os outros que percebem antes de você. Quem observa nota que há algo diferente no seu jeito de andar, no seu modo de falar pouco, na calma que você transmite, mesmo em meio ao caos. A solidão que antes era vista como proteção, agora se revela como fonte de autoridade. O senso comum acredita que a autoridade nasce de quem fala mais alto, de quem se impõe pela força, de quem chama atenção a todo momento. Mas a verdade é que a autoridade mais sólida é a que se constrói no silêncio. Quando você suporta a solidão, quando encara a própria sombra e volta inteiro, você começa a irradiar uma presença que não pode ser fabricada. É isso que chamo de coroa invisível. Ela não é feita de ouro, não é símbolo externo, não precisa de palmas nem de reconhecimento público. Ela é silenciosa, mas todos a percebem. Nietzsche dizia que a verdadeira potência não precisa de gritos, porque ela se manifesta na própria existência. E um explicava que, quando a persona deixa de comandar e o si mesmo assume o centro, o homem age com integridade rara, sem depender da aprovação alheia. Maquiavel ensinava que o governante sábio aparece pouco e decide muito, pois a sua força não está em estar em todos os lugares, mas em saber o momento exato de agir. A coroa invisível é o resultado natural de tudo isso, da disciplina de se afastar, da coragem de encarar o vazio, da força de voltar mais inteiro. A autoridade silenciosa não pede palavras para ser reconhecida. Basta que você entre em uma sala para que o ambiente se ajuste. Não porque você gritou, mas porque sua presença fala por você. É como o peso de uma rocha no meio de um rio. Ela não precisa se mover para que a corrente mude ao seu redor. Esse tipo de respeito não se compra com dinheiro, não se aprende em cursos rápidos, não se conquista com slogans ensaiados. Ele só nasce da travessia que você fez no escuro, quando ninguém estava olhando, quando parecia que ninguém se importava. E isso confunde a mentalidade comum. O mundo está convencido de que poder se mede pelo barulho que alguém faz. Espera que o líder seja expansivo, espalhafatoso, sempre no centro do palco. Mas o verdadeiro estrategista inverte essa lógica. Sua força não está na quantidade de voz, mas na qualidade da presença. Ele fala pouco, mas quando fala, todos escutam. Ele aparece pouco, mas quando aparece, todos notam. Sua autoridade não é fabricada pelo excesso, mas construída pela raridade. A verdade dura é que o poder que precisa se exibir o tempo todo é frágil. Ele vive do olhar dos outros. Precisa ser alimentado por palmas constantes. Qualquer ausência de atenção o destrói. Já o poder silencioso não depende de plateia. Ele se basta. Por isso, é sólido. Por isso, intimida. Quem tenta tocá-lo percebe que não há vaidade a ser explorada. Quem tenta enfraquecê-lo descobre que não há brechas óbvias. Esse é o estágio em que a solidão se torna armadura completa. Você não está isolado por medo, mas por decisão. Não foge do mundo, apenas escolhe quando se expor. Não depende do grupo, apenas o convoca quando precisa. Nesse ponto, cada palavra sua carrega peso, cada gesto seu tem valor. Cada aparição sua tem impacto. É como ouro, quanto mais raro, mais valioso. Se você aparece em todo lugar, sua presença perde força. Se aparece pouco, mas entrega algo real, sua presença cria respeito imediato. Essa é a matemática simples da autoridade invisível. Sua identidade já não é mais de alguém que precisa se proteger do mundo. Agora você é alguém que influencia o mundo em silêncio. Pessoas passam a medir palavras antes de falar com você. Ajustam o comportamento apenas por estarem ao seu lado. Observam seus gestos sem que você precise ensinar. Isso é autoridade verdadeira. Não a que é imposta,
mas a que é reconhecida naturalmente. E é um paradoxo que torna tudo ainda mais claro. Você não busca seguidores, mas eles aparecem. Você não pede reconhecimento, mas ele vem. Você não corre atrás de palmas, mas elas ecoam. Quem foge de coroas de papel acaba recebendo a coroa invisível. Quem rejeita holofotes artificiais acaba se tornando o centro da luz real. Na guerra, esse tipo de autoridade silenciosa é o que diferencia o general verdadeiro do farsante. O general não grita ordens a cada minuto. Ele observa, calcula, espera o momento certo e dá um comando simples, curto, definitivo. É isso que decide batalhas. Não são discursos longos, mas a confiança que emana de quem já atravessou o silêncio, de quem já venceu a si mesmo. A coroa invisível é como uma bandeira que não precisa ser levantada, porque todos sabem que ela existe, mesmo sem vê-la. Sua ausência pesa tanto quanto sua presença. Seu silêncio incomoda mais do que 1000 discursos. E se você deseja treinar essa autoridade em si mesmo, comece pequeno. Em vez de tentar impressionar aí pelo muito que fala, impressione pelo pouco que entrega. Experimente em uma conversa reduzir suas palavras à metade. Vai perceber que sua fala ganhará mais força. Experimente em um dia inteiro aparecer menos e observar mais. Vai perceber que descobre padrões que antes estavam escondidos. Com o tempo, sua simples presença passará a carregar um peso que não pode ser explicado, apenas sentido. Essa é a essência da coroa invisível. O comum busca atenção desesperadamente. O raro busca densidade. O comum procura coroas brilhantes que se desgastam em pouco tempo. O raro recebe a coroa invisível que nunca se desgasta. O comum fala sem parar para ser ouvido. O raro se cala e ainda assim é respeitado. E aqui está o pacto. Se você deseja que a solidão o transforme de verdade, precisa escolher qual coroa quer carregar. A de papel, que depende de palmas, ou a invisível, que se sustenta sozinha. Ritual de pacto com mente para selar. Eu escolho a coroa invisível, não a de papel. Ela começa como dor, cresce como disciplina, amadurece como autoridade silenciosa e finalmente se transforma em trono. Mas não é um trono feito de ouro, não tem pedras preciosas, não brilha sob refletores. É um trono invisível, erguido no mais absoluto silêncio. Poucos o encontram porque a maioria desiste antes de atravessar o deserto. É nesse trono que o verdadeiro estrategista se assenta, não para dominar os outros de imediato, mas para dominar a si mesmo. A mentalidade comum não compreende esse processo. As pessoas acreditam que poder é falar alto, aparecer em todo lugar, ser notado a todo instante. Confundem visibilidade com força. Mas o que é visível demais é também fácil de destruir. O que é exposto demais é também frágil. O estrategista que se assenta no trono do silêncio compreende que o invisível é mais poderoso do que o visível, porque aquilo que não se vê não pode ser atacado. E o que não pode ser atacado permanece firme. Nietzsche dizia que quem tem um porquê suporta qualquer como. O silêncio dá esse porquê, ele remove as distrações, corta as máscaras, desmonta as mentiras, ele devolve o eixo. E afirmava que o si mesmo é o centro que governa todas as partes da alma. O trono do silêncio é o lugar onde o si mesmo assume o comando. Maquiavel ensinava que governar é controlar aparências. O estrategista no trono aprende que governar é também saber quando não aparecer. Esse é o domínio final. Escolher ausências com mais firmeza do que presenças. Imagine um guerreiro em campo. De um lado, soldados gritam, generais falam sem parar, ordens se confundem. Do outro, um comandante silencioso observa. Ele não é ausente, ele é presença contida. Ele não desperdiça energia, ele não luta batalhas pequenas. Ele não se apressa em responder provocações. Ele permanece sentado, ouvindo, analisando, calculando. E quando finalmente se levanta, um único gesto muda o destino da batalha. Esse é o poder de quem se assenta no trono do silêncio. Não agir por impulso, não se desgastar em discussões vazias, não se perder em guerras inúteis. A verdade dura é que poucos suportam chegar até esse ponto. Muitos param no início, porque não aguentam o desconforto do vazio. Outros recuam no meio, porque sentem falta do aplauso e do pertencimento. Só os raros continuam até o fim. Só os raros atravessam o silêncio até descobrir sua verdadeira força. E esses raros se tornam imperturbáveis, porque quem venceu a si mesmo já não teme nada fora de si. Esse é o destino dos que caminham sozinhos. Eles não vivem
correndo atrás de coroas de papel que se rasgam na primeira chuva. Eles não gastam energia tentando convencer os outros de que têm valor. Eles não imploram reconhecimento. Eles apenas existem. E essa existência densa e silenciosa pesa mais do que 1000 discursos. O mundo inteiro está acostumado a barulho. Por isso, quando encontra silêncio carregado de força, se dobra diante dele. Sentar-se no trono do silêncio é se libertar da tirania da opinião alheia. Não importa mais se falam bem ou mal. Não importa se elogiam ou criticam. Nada disso toca quem se assenta nesse lugar, porque sua fonte não está fora, está dentro. É como uma fortaleza que não precisa de muralhas externas porque é inabalável por dentro. Essa liberdade é rara. E é por isso que assusta. O mundo teme quem não precisa dele. O mundo respeita quem não se curva a ele. O mundo obedece, mesmo sem entender, aquele que governa a si mesmo em silêncio. Você precisa compreender que o trono do silêncio não é ausência de ação, é ausência de desperdício. É escolher com precisão quando agir. É levantar-se apenas quando a causa é digna. É falar apenas quando a palavra muda destinos. É mover-se apenas quando o movimento é definitivo. Quem vive assim não se desgasta em lutas pequenas. Quem vive assim não cai em provocações baratas. Quem vive assim guarda energia para golpes que não podem ser bloqueados. E o mais impressionante é que, sentado nesse trono invisível, você passa a atrair tudo aquilo que antes corria atrás. Pessoas o procuram mesmo sem você chamá-las. Respeito o envolve mesmo sem você pedir. Recursos chegam, mesmo sem você implorar, porque quem não precisa passa a ser procurado. O mundo não suporta a densidade do silêncio, por isso se curva diante dele. Esse é o estágio final. O trono do silêncio não é para todos, é apenas para aqueles que atravessaram a dor inicial, suportaram a sombra, resistiram ao vazio e aceitaram a coroa invisível. Para aqueles que não se contentaram em viver como vitrine, mas escolheram ser cofre. Para aqueles que rejeitaram as coroas frágeis da aprovação e aceitaram carregar a coroa silenciosa que não se desgasta. Esses poucos, esses raros, esses que caminham sozinhos, encontram o trono e nele descobrem que não precisam dominar o mundo inteiro, porque já dominam o que é mais difícil a si mesmos. O pacto final é inevitável. Você pode escolher viver como a maioria, sentado em cadeiras frágeis que quebram ao menor peso, sempre correndo atrás de aplauso, sempre mendigando pertencimento, sempre implorando atenção. Ou pode escolher se assentar no trono do silêncio, que não depende de ninguém, que não precisa de palmas, que não se abala com críticas, que não se desgasta com o tempo. O comum corre atrás de brilho falso. O raro constrói luz própria no escuro. O comum precisa de barulho para se sentir vivo. O raro encontra vida no silêncio. O comum se esconde atrás de máscaras. O raro suporta a sombra e volta inteiro. Agora a escolha está diante de você. O trono do silêncio não é dado, é conquistado. E só quem aceita pagar o preço da solidão, do silêncio e da disciplina pode se assentar nele. Poucos conseguem, mas os que conseguem nunca mais são os mesmos. Ritual de pacto, comente para selar. Eu me assento no trono do silêncio e escolho governar a mim mesmo.